Então, assim, falando em tamanho de cliente, quando a gente fala SMB do Google, em qualquer outra organização, a maioria desses clientes estariam em enterprise, né? Assim, a gente fala de faturamento extremamente alto quando a gente fala do SMB para o Google, porque é o mesmo número global. Então, eu acabo englobando em torno de 99,2% do mercado brasileiro quando eu falo de SMB Latam, tá? Brasileiro e Latam. Galera do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio aqui. E hoje eu trouxe um cara que tem uma posição de privilégio, um cara que tem uma carreira muito legal dentro da área de vendas. Eu vou falar hoje com Davi Politansky, Head de Vendas Latam do Google. Sabe aquela empresa que tu está afim de trabalhar? Então, ele trabalha lá e talvez ele possa ser teu chefe. Então, estamos falando aqui com o Davi. Davi, obrigado por você participar aqui do podcast conosco. Não, obrigado pelo convite, estou super feliz de participar. Acho que vai ser um papo bem legal. Boa, Davi. Davi, primeiro vamos começar sobre a tua trajetória, velho. Como é que você chegou hoje como Head de Vendas Latam da principal empresa do mundo? Se eu não me engano, acho que ela é a quarta ou quinta maior do mundo, né? Crescendo mais, tem um crescimento bom agora no último report. Acho que a gente subiu um pouquinho aí no ranking, não vou te falar exatamente qual, mas teve uma subida boa aí nos últimos meses. Estou bem feliz aí com o valor da equity. Mas contar a história lá de trás, então, da onde que veio, como eu cheguei no Google, né? Então, cara, lá atrás, minha ideia, uma conversa com minha avó no carro, ela chegou para mim e falou, cara, se um dia você quer ganhar dinheiro, você tem que ter a sua empresa. E eu segui isso à risca. E então, quando chegou a hora de escolher o que fazer, eu fiz a administração de empresas no Insper, pensando sim em ter a minha empresa. Só que o Insper é muito focado no mercado financeiro. E 90% de todos os meus amigos foram para o mercado financeiro e eu também fui. Então, eu comecei minha carreira na XP Investimentos. Fui cara, estagiário, mas na área mais comercial, na área de sales, de prospecção de novos clientes. E, cara, naquela época o estagiário ainda era aquele estagiário que apanhava mesmo, que é onde a cultura era um pouco diferente. Então eu vi que para começo de carreira eu estava mais apanhando que aprendendo, era legal, aprendi muito, assim, gostei muito do mercado financeiro, mas eu vi que não era talvez um primeiro passo certo, até visava talvez voltar depois para o mercado financeiro, mas que no começo ali não era onde eu ia aprender. Mas o que eu gostava mesmo era essa parte de relacionamento, de vendas, de lidar com pessoas, e surgiu uma oportunidade para uma empresa de headhunting, para eu tocar uma área do mercado financeiro. Então, a empresa estava chegando no Brasil, então era quase uma startup, onde ela estava tentando se posicionar no mercado, e a ideia era eu posicionar a área do mercado financeiro dessa empresa de headhunting em São Paulo. Então, a principal função era relacionamento, era posicionar, minha função era fazer reuniões. Mais ou menos isso. Boa. Então, saía de manhã, sentava, não sei se você lembra do Otávio Café, tomava 2 cafés com 2 executivos diferentes, e era headhunting para diretoria, AVP, a C-Level, então super high level. Então, era um moleque ali de 23, 24 anos, sentando com esse pessoal. Então, eu tive que aprender a gerar valor para essas pessoas. Então, era 2 cafés e um almoço no rasco, eu voltava para o escritório. Minha manhã era sempre isso. Então, no mínimo 3 reuniões com altos executivos e voltava para o escritório. Então eu falo que até hoje, depois de tanto tempo no Google, essa empresa foi minha maior escola de vendas. Porque 2 grandes motivos, né? O Headhunter, o produto, se é que a gente pode chamar de produto, é uma pessoa. Sim. Então imagina eu te falar que você tem que mudar a sua carreira para ir para outra empresa. Eu convencer a sua mudança de vida é uma venda muito complexa. Sim. Você vai ter que, às vezes, mudar de endereço, assim, são várias coisas. E para uma empresa, eu estou te oferecendo também um produto que é essa pessoa e eu te explicar que ela é a melhor pessoa para o seu cargo, que vai levar a sua empresa, vai fazer uma gestão de uma área grande, também é uma venda muito complexa. Então, ali eu ganhei esse skill de venda, gostei muito, só que também eu entrevistava pessoas. E aí chegou um momento, mais ou menos quase um ano depois, eu falei, cara, não é aqui que eu quero ter a minha carreira. Só que eu ganhei um skill muito bom, que é saber lidar com entrevistas. Então, a partir do momento que eu falei, eu sei participar de uma entrevista, eu vou bem num processo seletivo. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu vou escolher para onde eu quero ir, porque eu imagino que eu passe no processo seletivo. E aí, eu sou apaixonado por tecnologia, apaixonado por vendas, comecei dentro desses 2 pilares principais, estudar melhor empresa a trabalhar, melhor empresa que estavam mais crescendo, o valor de mercado, e cheguei em poucas, entre elas o Google. E aí um fator extremamente importante, indicação. Então, dentro das empresas que eu escolhi, eu vi onde conhecia a pessoa já trabalhando lá, o Google tinha uma pessoa, peguei a indicação, fui indicado para a posição, e fiz o processo seletivo, fui muito bem por causa desses skills que eu criei. Então, eu entrei no Google lá atrás, 2012,
como vendedor novos negócios de pequenas e médias empresas. Então, esse foi o meu primeiro cargo de novos negócios no Google. Calma aí, vamos até aí. Você estrategicamente pensou em entrar no Google? Sim. Você planejou isso? Exatamente. Meio que botou ali o roadmap. É isso. Vou mapear quem tá lá, quem são as, sei lá, 10 empresas maiores do mundo. Isso. E, cara, fantástico isso, né? Isso, inclusive, é uma boa dica para quem, inclusive, quer assumir carreira de C-Level, né? Com certeza. Assim, você poder escolher onde você trabalha é realmente um privilégio. Mas você escolher, você tem que criar um plano para conseguir. O que indica nessas empresas é extremamente importante, faz muita diferença, mas você saber quais skills essa empresa está procurando, essa pessoa que vai te indicar, te ajudar, te dar as dicas, te falar como é que é o processo seletivo, o máximo possível, você estudar sobre a empresa. Então, eu fiz toda a lição de casa, que eu sabia que quando eu estava entrevistando alguém ou quando eu estava ajudando essa pessoa a ser entrevistada por uma empresa, eu sabia já uns guidelines, então eu aprendi como participar de um processo seletivo da maneira correta. Você tem que entender como é o processo seletivo, você tem que entender sobre a empresa, o posicionamento, o que ela está buscando, não só como pessoas, mas como empresa. Porque quando você senta com o executivo que vai te entrevistar, você conversa quase de igual para igual, porque você sabe já o que ele está buscando. Então, é totalmente diferente você ir extremamente preparado para um processo seletivo ou você simplesmente sentar lá porque você acha que é a pessoa certa. É um match das duas coisas. Você tem que ter a percepção que você é a pessoa para a posição, mas você tem que se preparar muito para estar preparado para conversar com quem está buscando a pessoa certa. Boa. E aí você entrou primeiramente atuando com SMB, Small and Medium exatamente. Companies. Então eu era novos negócios de SMB. Então, e aí até é legal que eu tenho uma fórmula que desde que eu entrei no Google, sempre que eu mudo de área, ou até agora que eu empreendi, eu uso ela. Então, quando você entra num lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar os melhores. Essa é a minha percepção. Não adianta você entrar lá, ver um cara que está fazendo 150% e falar eu vou ser o melhor porque eu vou trabalhar duro. Não, essas pessoas provavelmente já estão nesse cargo há muito tempo, já criaram várias maneiras de trabalhar, vários processos, vários pitches, vários skills, que às vezes você pode aprender em vez de usar o tempo e esforço para conseguir. Então, eu sempre tento buscar quem são as melhores pessoas e pedir ajuda. Então, entender e conhecer e pedir ajuda para essas pessoas. E aí, por exemplo, tentar um número mínimo de pessoas, porque você entende como cada uma delas chegou onde elas estão, como elas estão gerando esse resultado, e formar dentro dessas 4, ou 3, ou 2, mais os seus skills, o seu próprio modo de operar. Boa. Aí, depois que eu entendo isso, tento formar o meu modo de operar, aí você vai buscar o 100%, né? Você como vendedor, seu objetivo número 1 é 100%. Então, para mim, esse primeiro passo é trabalho duro. Não tem muito segredo, você tem que trabalhar o máximo possível para chegar em 100%. Como vendedor, você não tem opção. Você vai ter que trabalhar mais do que você imagina para chegar no 100%. Ao chegar no 100%, o próximo trabalho que você tem aí sim é otimizar o seu tempo. É como, para chegar no 100% os primeiros meses, trabalhei 12, 13 horas por dia. Agora, como eu chego em 8 horas eu consigo fazer isso. Então, ali é a otimização de processo, de tempo, de vários skills que você vai conseguir otimizar seu tempo. Aí, depois disso, qual que é a questão? É otimizar mais ainda ou usar a hora extra para inovação. Assim, todo o meu destaque na minha carreira no Google foi inovação. Porque eu falo, cara, para chegar no 100% é difícil. Mas a partir do momento que você chegar no 100%, para chegar no 150%, você vai ter que trabalhar 3 vezes mais. Com a inovação, quando eu falo inovação, muitas vezes é criar uma nova linha de receita dentro do seu próprio trabalho, você consegue gerar um novo 100% ou um novo 50% com 2, 3 horas. Mas porque é uma linha inovadora de receita. Então, eu sempre, em todas, assim, dentro dessa nova área, eu busquei isso e eu achei todas as vezes. Então, no meu segundo trimestre, eu fui o top performer da América Latina. E no meu quarto trimestre, que o Google é trimestral, a performance, eu fui o top performer global. Que isso, então, assim, foi super legal. E aí, como eu cresci lá? Então, sendo esse top performer da América Latina, eu descobri só o Brasil, eu comecei a ajudar a América Latina. Então, quando eu fui o top performer global, eu assumi Portugal. Então, eu desenhei um pitch. Cara, eu sou apaixonado por viajar. Esse é o meu hobby principal. E em toda a minha carreira, eu busco oportunidades onde eu posso viajar. E aí eu criei um escopo que eu expliquei para o Google e criei todo o BP falando, cara, faz sentido eu cobrir Portugal e não alguém de Dublin, porque o headquarters da Europa do Google é Dublin. E consegui convencer, então eu viajava sempre para Dublin. Então em um ano eu estava com Latam e Portugal, e aí depois de ser esse top performer global,
eu já estava cobrindo, a partir de 1 ano e meio, SMB e Enterprise, né? Então todas as contas, não era mais só pequenas contas. E depois de 2 anos, eu assumi a liderança global da área. E aí foi uma das melhores partes da minha carreira no Google, porque depois de 6 meses liderando essa parte, esse time global, eu tive a oportunidade de morar em todos os continentes para liderar esse time. Então eu morei em Sydney, morei em Tóquio, morei em Singapura, morei em Londres, morei em Nova York, sempre liderando esses times. E nesses pontos era liderança, não era gerenciar. O meu objetivo, a pessoa não reportava direto para mim. Eu ia lá para quê? O que eu fiz na América Latina, onde um cara que vende em reais estava vendendo mais que um cara que vende em dólar, com inovação, era sentar com cada um desses times globais e fazer a mesma coisa. É entender o escopo deles, o mercado deles e tentar inovar junto com cada um deles. Então esse foi um dos melhores oportunidades, experiências que eu tive profissionais, porque você aprende muito trabalhando em diferentes países. E aí depois desse mais ou menos 1 ano fora do Brasil, eu volto. E quando eu volto é para liderar, eu fui Head Latam do Google Maps. Google Maps é venda de API, então é B2B. Daí era todo o mercado Latam, todos os tamanhos. Antes dessa parte, o que você vendia antes com SMB? Eu trabalhava com publishers. Então eu comprava espaço publicitário dentro de aplicativo mobile, criadores de vídeos e sites. Então eu comprava isso, tipo uma parceria, era mais considerado uma parceria do que uma venda. E eu colocava o anúncio do Google e tinha um rev share com o dono do site. Entendi. Então era... E aí é engraçado, né? E aí, porque eu acho interessante, quando a gente fala do Google, todo mundo fala, deve ser muito fácil vender o Google, né? Mas, cara... Foi o Google, né, cara? Exatamente. Mas vamos pensar o seguinte, há quantos anos existe o Google? Se esse cara já não é cliente do Google, ele tem um bom motivo. Então, hoje, vender Google é difícil. Porque se ele ainda não está... Se ele é uma nova empresa, tudo bem. Aí é o poder de convencimento para desde o começo ele usar. Mas a partir do momento que você começa a lidar com empresas grandes, se ele já não está usando, vai ser uma venda muito complexa. Acho isso que é interessante pensar. Quando você tem um vendedor do Google, não é tão simples. Porque você tem que mudar processo dentro da empresa, né? Se ele já está usando outro tipo de suíte, outro tipo de aplicações, fazer com que ele pare, 3 mil funcionários para agora vocês não vão abrir o app A, vocês vão abrir o app B. Também, complexo, exatamente. Né? Quando a gente fala de algumas plataformas que é por usuário, o cara tem 2 mil funcionários usando isso, você fala, todos os 2 mil vão usar outra coisa, vão ter que aprender, vão ter que se adaptar, vão ter que mudar os processos que eles têm hoje, por mais que no longo prazo pode fazer sentido para todo mundo, esse tempo, esse custo de transição, ele é difícil. Então, entendam isso. Trabalhar no Google é legal, vender bons produtos é incrível, o nome ajuda muito, mas se o cara já não está usando, ele normalmente tem um bom motivo. Boa. E aí você volta para tocar o Maps. Maps. Então, o Maps, como é que ele funciona? Qual que é o produto do Maps? O Maps ele é a API. Então, é você poder usar a tecnologia do Google Maps para a sua plataforma, para qualquer produto, para o seu site. Então, vai desde quando você fala de um banco, ache a sua agência. Ele vai te mostrar as agências perto de você com geolocation. Ou quando você pede um RAP. Que quando você pede um RAP, você está chamando várias APIs. Então, quando você pede o RAP, para você saber quanto tempo ele vai demorar para chegar na sua casa, o cara está usando directions com um trânsito em tempo real. Sim. Então, são 2 coisas ali. Mas para ele saber onde você está, ele está te dando uma geolocalização de onde você está. Então, já está chamando mais um. Para ele saber exatamente o endereço, ele pega um ponto no mapa e transforma no endereço. É mais um. Então, assim, uma plataforma super interessante. São poucos competidores, mas o modelo de negócio para você crescer, né, né, nesse produto é inovação. Você chegar, hoje você usa dessa maneira. Eu vou te mostrar o porquê que você tem que usar de outra maneira. Né? Vamos falar um pouco do mercado financeiro, bancos. O cara está lá, está me pagando muito pouco para achar a agência dele. Fala, cara, por que você não usa isso para risco, para sua área de risco? Vamos falar, o cara fez uma transação com um geolocation de São Paulo, em 4 horas ele fez uma no Recife. Então, agora ele tem mais uma área nova que está usando uma nova API para minimizar risco. E ele vai pagar por isso, só que ao minimizar risco ele tem ROI em cima do investimento. Então, era uma área muito legal. Você sentava com várias áreas dentro de cada uma das empresas e falava, cara, por que você tem que usar outra API, como você tem que usar. Então, eu pegava use cases do mundo inteiro, como um banco usava, sentava com o Banco do Brasil ou da América Latina e fala, cara, por que você não usa dessa maneira? Então, eram papos transformadores dentro de cada uma das empresas.
Então, fiquei nessa área em torno de 4 anos. E aí era esse modelo B2B. Pensando um pouco no modelo de vendas de mapas, era um time extremamente pequeno dentro do Google. Então, a gente dependia de parceiros. Né? A gente fala resellers ou partners que a gente dependia para escalar deles. Isso eram parceiros extremamente estratégicos, eles conheciam esse mercado de mapa tanto quanto ou mais que o Google. Eles estavam aqui nesse mercado antes que a gente. Um dos parceiros, quando o Google entrou com o mapa no Brasil, ele comprou a base desse parceiro de mapa. Então, a gente dependia, não dependia, mas a gente aproveitava e gostava de trabalhar com parceiros. Por quê? Porque é mais um braço que vai te ajudar. Então, a gente era muito próximo, a gente é ainda muito próximo desses parceiros. É praticamente um relacionamento que a gente fala todo dia, porque a maior parte da base de clientes está com parceiros. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse modelo de negócios de parceiros quando a gente fala de escalar. Quando você fala que você tem, cara, dezenas de milhares de clientes, você montar uma equipe de vendas para isso vai ser muito mais difícil que você tiver apoio de terceiros, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com parceiros. Isso é um modelo bem diferente. Quer dizer, não é bem diferente, né? Tem muita gente que opera assim. Mas é um modelo onde, na verdade, você acaba tendo que gerenciar seus headcounts e acaba tendo que gerenciar também um parceiro, um reseller, um distribuidor, que você não tem tanta gerência, né? Porque o cara ele tem autonomia. É uma empresa que, na verdade, faz uma parceria com vocês. Quais são os prós e contras de operar nesse tipo de frente? Cara, no final das contas, o Google, de novo, acho que ele tem um pequeno poder a mais aí, né? Então, o cara ele quer ser o reseller do Google porque... Porque é o Google. Não, porque o Google é um produto interessante, é um produto sexy, tem uma margem legal que o Google paga para esse parceiro e o Google realmente trabalha junto. A gente quer fomentar esse parceiro, então a gente vai ajudar eles, a gente dá um budget para esse cara de marketing, para ele divulgar, para ele ajudar a gente a fazer o go-to-market. A gente vai trabalhar de mão dada. Então, cara, olha que incrível, um dos seus modelos de negócio, umas linhas de receitas, é um produto onde o dono do produto está te dando a mão e fazendo junto com você. Imagina você é o dono de uma empresa e você fala, cara, não precisa nem pensar no Google, mas tem uma empresa que me pediu para vender o produto dele, meu diretor comercial, esse cara está me ajudando a cobrar meu diretor comercial. Ele está fazendo o cara fazer um forecast, cobrando o forecast dele, está trabalhando junto comigo, entendeu? Ele não está me... Assim, a gente tem os vendedores que falam com os vendedores do parceiro, só que a gente tem um partner manager, o cara que gerencia o parceiro, que garante os processos, garante o forecast, garante várias coisas. Então, é um relacionamento tão... eu acho que quando você vai trabalhar com parceiros, tem que ter esse relacionamento. Não pode só pegar, vende aí para mim. Porque não vai dar certo. Esse cara tem as prioridades dele, tem outros objetivos, mas você mostra em conjunto que vocês vão trabalhar e vai fazer sentido para os dois, ele vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, faz sentido para o modelo de negócio dele, vai ajudar você, vai ajudar ele, é uma parceria, não é só uma delegação, vira uma coisa de longo prazo, vira uma parceria que faz sentido para os dois e os dois querem trabalhar juntos. Eu acho que esse é o importante, trabalhar com um parceiro. Quando eu falo parceiro, é realmente parceria. Boa. E aí você estava atuando com a parte do Maps. E há 3 anos atrás, mais ou menos, eu migrei para ser Head Latam de SMB de Google Workspace. Então, hoje é uma estrutura muito maior, são muito mais clientes, é um produto que tem muito mais competição aí, né? Totalmente diferente de Maps, onde a gente ia para inovação. Aqui a gente fala muito sobre competição também. Então, se posicionar contra um competidor e como fazer isso. E aí, agora eu estou mais ou menos há 3 anos já, caramba, em Workspace. Então, completando mais ou menos... No final do ano, agora eu faço 12 anos no Google. Legal. Em dezembro eu completo 12 anos no Google. E aí seria a minha terceira área. Então, foram 5 anos, 4 anos... E agora estou indo para esse terceiro ano nessa área. E hoje, como é que está a sua estrutura debaixo de você? Bom, então eu tenho 5 vendedores diretos que trabalham com clientes médios grandes. Então, assim, falando em tamanho de cliente, quando a gente fala SMB do Google, em qualquer outra organização,
a maioria desses clientes estariam em enterprise, né? Assim, a gente fala de faturamento extremamente alto quando a gente fala do SMB para o Google, porque é o mesmo número global. Então, eu acabo englobando em torno de 99,2% do mercado brasileiro quando eu falo de SMB Latam, tá? Brasileiro e Latam. Então, o SMB Google, ele engloba muita coisa. Tá vendo, Matheus, como é que tem que trabalhar SMB? Pô... Não, é que é diferente. Aí sim, acho que o Google ele tem uma visão um pouco diferente dessa questão. Então, eu tenho 5 funcionários diretos que trabalham a grande parte desses maiores clientes. E eu tenho uma estrutura terceirizada que trabalha uma outra carteira de clientes um pouco menor. Então, tem esses diretos e uma estrutura terceirizada que trabalha clientes menores. Tá. E nessa estrutura terceirizada, você tem quantos distribuidores? É um só. Um só. A gente fala vendor que gerencia uma operação de clientes menores. Ah, tá. Mas você não tem vários resellers aqui do Google? Não, o reseller é uma coisa para todos esses clientes, para todos desde do tamanho, são resellers. Tá. O vendor realmente um cara @Google que está vendendo para pequenos clientes, só que de uma maneira mais escalável. Então, eu contrato, aí sim é contratado para ele fazer essa revenda desse produto. Para clientes bem menores. Não é bem menores, de novo. São relevantes ainda, mas menores do que essas pessoas diretas. Toda essa estrutura é a que vende o produto pelo Google. Aí todos eles, para a grande maioria dos casos, a porcentagem é muito alta, usam resellers para fazer essa venda. E são quantos resellers hoje, Google? São muitos. Assim, porque não tem muita barreira de entrada para ser reseller. Tem reseller para ser gerenciado diretamente por um partner manager. Aí ele tem que ter credenciais, ele tem que se garantir que ele vai ter um business plan em conjunto com o meu time, garantir que vai atingir metas. Então, gerenciados que vão ter um relacionamento próximo e em conjunto não são tantos. Mas resellers são vários. Assim. Me dá um número aí, um chute. De todos ou de... Não, de todos eu não sei te falar de verdade. Não vou saber chutar, senão eu vou falar besteira aqui. É mesmo? É muita coisa. Não, nem que é muita coisa, não tenho noção. Porque como eles não são gerenciados, eu não sei eu não controlo isso. Entendi, então eu não sei te falar um número. Gerenciados já são muito menos. Assim, te falar que no Brasil, gerenciado, que meu time lidar realmente proativamente, eu vou falar que são de 10 a 15. Entendi. E aí você... Daquela vez que a gente estava conversando, você estava falando muito que você curte muito essa estrutura, né? Sim. E aí eu queria entender com você, mais uma vez, quais são os prós e contras de você ter uma estrutura assim de distribuição. Por que você gosta desse modelo? Do reseller, você disse. Falando em termos de modelo de estratégia de vendas. Cara, assim, dentro do grupo, por que eu acho que faz muito sentido? Né? Você está cedendo parte da sua margem, parte do seu lucro, mas você está escalando. Então, eu tenho um vendedor que está gerenciando 5 parceiros aqui no Brasil, vamos falar isso. Cada um desses parceiros deve ter mais 8. Vou chutar aqui 8 vendedores. Então, um vendedor meu tem 40 pessoas vendendo esse produto. Então, a gente está cedendo uma parte da margem, mas a gente está alcançando muito mais. O segredo é esse. Essa pessoa dentro do meu time saber fazer que cada um desses parceiros realmente seja um braço dele, que seja uma réplica do que ele quer fazer no mercado, que cada um desses vendedores lá na ponta, falando com o cliente final, consiga transmitir a mesma mensagem. Esse é o desafio. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de fazer o parceiro fazer e ter a estratégia, ter o go-to-market, ter a visão que você tem, olha quantas pessoas você tem no mercado vendendo o seu produto. E quanto ia ser difícil para você contratar 40 pessoas, gerenciar 40 pessoas, treinar 40 pessoas, fazer o forecast de cada uma delas. Cara, ele vai lidar com um diretor ali de vendas, que vai ser um ponto de contato direto para motivar, mas ele vai sim falar com cada um deles, ele vai entender o pipeline de cada um deles, vai ajudar nos clientes que ele faz sentido, ele vai fazer campanhas em conjunto com o parceiro. Então você acaba tendo um alcance, quando a gente fala de escalabilidade, quando a gente fala de SMB, mas muito maior do que se eu botar um exército de pessoas para vender internamente. Então eu gosto muito desse approach por isso. E cada um desses parceiros ele vai ter um diferencial. Né? Vai ter um parceiro que vai ser extremamente bom tecnicamente, vai ter outro que vai ser muito bom em desenvolver soluções. Então você consegue, além de tudo, quando você senta com o cliente, entende o desafio do cara, você sabe, esse aqui eu sei que tem um parceiro perfeito para isso. Que às vezes para você fazer internamente, resolver esse problema,
cara, ia ser um desafio muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta idiota aqui. Eu posso contratar o Google entrando lá no site e selecionando e olha, quero aqui o Workspace, selecionei, pum, botei na minha empresa. Sim. Esse site é diretamente com o Google, né? Isso, é online, isso é direto com o Google. Online é diretamente com o Google. Quando a gente fala de SMB, já é uma empresa que não contrata por aí, correto? Pode contratar por aí. Pode contratar por aí. Não importa o seu tamanho, você pode ter 5 mil funcionários, você consegue entrar no site e comprar. Mas não é o caminho natural, né? Não, é o caminho natural. Naturalmente, se você já tem 5 mil funcionários, você é um CTO, você já tem um acesso, ou você sabe que você tem que... A sua transição, você vai contratar o Google com 5 mil funcionários, com certeza já tem uma outra solução sendo utilizada. Então, você vai precisar de um apoio de transição, né, de você transformar o que você já é hoje para uma nova plataforma. Então, você não vai querer fazer isso sozinho. Então, você vai buscar apoio, você vai buscar o Google para falar, cara, ó, eu estou aqui, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Aí você vai buscar não só o Google, mas também esse reseller que é o teu parceiro, né? Muitas das vezes a gente vai recomendar, fala, cara, eu como Google, eu vou até aqui, e eu acho que você precisa de mais, eu acho que vai ser interessante você ter um parceiro para fazer essa outra parte, que o Google às vezes nem faz. Então, a gente realmente recomenda, a gente gosta de trabalhar com parceiros, a gente muitas vezes incentiva isso. Boa. E qual é o contra dessa estrutura, na tua opinião? Assim? É isso, você não está no controle total, né? O cliente não é seu, o cliente é do parceiro. Né? Tem uma série de regras, tipo, quando o cliente é do parceiro, eu não posso falar de preço. Quem negocia o preço final com o cliente é o parceiro. Eu não controlo isso, eu não tenho visibilidade disso. Então você perde um pouco do controle. Né? A escalabilidade, e quando você terceiriza isso, acho que controle é uma parte que você vai ter que começar a confiar. Por isso que a escolha do parceiro ele é muito importante, o seu relacionamento extremamente próximo é importante, para ter uma estratégia extremamente alinhada. Então, eu acho que os riscos são esses. Você ter parte do seu negócio na mão de outras pessoas. Boa. E agora falando um pouquinho sobre vendas no geral e entendendo a tua posição que você precisa olhar para, cara, um continente. Falando sobre visão estratégica de vendas, qual é os maiores hacks que você teve que aprender para ter essa visão continental? Cara, eu acho que a visão continental ela acaba sendo gestão. Eu não vou te falar... a partir do momento que eu assumo um continente, você não é mais vendedor. Você não está na ponta vendendo no continente inteiro. Aí vira muito gestão, que foi onde eu aprendi muito nessa minha experiência global, que não adianta você achar o que você aprendeu como vendedor, você vai conseguir que as outras pessoas façam a mesma coisa. Porque cada país vai ser extremamente diferente. Cada país tem os desafios diferentes, a macroeconomia, o relacionamento, como lidar com pessoas, se a pessoa é mais quente, se a pessoa é mais fria. São perfis de países diferentes. Então, para você lidar com um continente, você tem que lidar com um gestor e entender cada uma das pessoas do seu time que atende países diferentes, entender os desafios desse país e lidar com o desafio do país. E não é a sua opinião ali. Ali é realmente falar, cara, como é que é? O que está acontecendo? Então, a reunião com o time é você entender os desafios dessa pessoa que está cuidando desse país e ajudar ele a lidar com esses desafios. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a crescer, o segredo da boa venda é você conseguir ser um gestor de vendas, não mais um vendedor. Porque você não vai mais sentar com o cliente. Vai ser muito difícil sentar com o cliente a partir do momento que você chega numa escalabilidade que é, de verdade, dezenas de milhares de clientes. Então você tem que entender, e de novo, o que eu falo para esse cara conseguir fazer com o reseller é o que eu tento fazer com ele. Cara, como que eu faço esse cara ser o melhor vendedor possível? Porque ele tem que conseguir vender sem falar comigo. O dia a dia dele, não vou estar lá dando minha opinião. Então eu gosto, assim, eu sou um head que gosta de dar muita autonomia para o meu time. Ele vai me chamar quando ele precisa de ajuda e quando ele não precisa de ajuda, eu não vou atrás dele. Então, eu tenho um semanal com todo mundo direto no meu time e aí eu entendo e dou um coaching e dou um direcionamento. Boa. Quais são as rotinas que você gosta de adotar enquanto head de vendas com o teu time? Boa. Então, assim, são coisas específicas que são toda semana, que é Forecast Top Deals. Então, todas as semanas eu falo com o meu time, com cada um deles, para entender, cara, qual que é o seu forecast? Me mostra de onde você está tirando esse forecast, como você vai chegar nele. A gente faz 2 forecasts principais, um realistic e um stretch. Então é um que, cara, onde você realmente acha que você pode chegar e tudo bem. E se as coisas derem certo, aonde provavelmente você pode chegar. E aí o meu objetivo com esse cara é falar, cara, vamos
fazer isso acontecer para chegar cada vez mais perto do stretch. Então, o forecast é isso. Toda semana a gente conversa muito sobre o forecast, entende como ele está calculando putz, não tem um padrão de forecast. Não vou te falar, você tem que fazer o forecast dessa maneira. Cada pessoa ela tem a liberdade de falar, eu faço meu forecast dessa maneira. Se ele conseguir me explicar como ele chegou no número, tudo bem. E a outra coisa que é semanal também são os top deals. Então, entender quais são os top deals, quais são os riscos deles, como que eu posso ajudar. Aí sim, nesses mais estratégicos, posso me envolver, que são poucos, mas na maioria das vezes de novo, é um coaching ali no top deals, não é me envolver. Eu quero muito que o meu time consiga fazer as coisas com autonomia. Quanto mais você se envolve, mais a pessoa depende. Então, hoje meu time tem uma autonomia muito grande até o momento que eu vejo, putz, não está dando certo, precisa de ajuda, aí eu me envolvo mais. Boa. Você também aplica algumas rotinas como dailies, roleplays, treinamentos? Como é que é, mais? Não, assim, o próprio Google tem isso, né? Então a gente tem, aí é uma equipe do Google que trabalha com a parte de treinamentos. Então o próprio Google tem isso, que cara, todo trimestre são muito diferentes. E aí são vários, desde use cases, são treinamentos de horas, para as novidades, roleplays, estilos de venda, método de venda. Então, sempre tem muito treinamento. Treinamento é sempre essencial, mas é uma outra estrutura do Google que é 100% responsável pelo treinamento. E ela fala, cara, todo mundo da organização global de SMB desse time vai ter que passar por esse roteiro de treinamento e te falar que são longos todos os trimestres. Então, treinamento é um pilar do Google que tem uma estrutura sozinha, só focada nisso. Fala, cara, o que esse trimestre esse time vai ter que fazer como treinamento? E esse cara, no final do trimestre, é cobrado de forma obrigatória completar esse treinamento. Você consegue ou você acha que é vantajoso você conseguir ter proximidade de relacionamento com o cliente final? Como é que funciona isso, levando em consideração que você tem uma estrutura que é larga, né? Porque apesar, talvez você não tenha muitas faixas, mas acaba que é esticado isso, sim, né? Eu acho hoje, tá? Assim, durante minha carreira inteira, de falar até Maps eu achava que fazia sentido. Hoje não. Hoje é um time grande, é um time sênior, que eu quero que esse time tenha autonomia. Eu não quero que o cliente escale. Fale, cara, puta, não gostei desse desconto. Davi, assim, eu sempre repasso a autonomia para o meu time. Então, eu não quero dar a percepção que existe uma opção extra para esse cliente. Então, por quantidade de clientes que a gente vai lidar e o tamanho da estrutura, com resellers, tudo, eu gosto de deixar essa autonomia com o meu time. Então, hoje é muito difícil eu falar com o cliente final. Boa. E falando ainda sobre o seu time comercial, o que você acha que tem de desafio em, mais uma vez, gerenciar esse time que muitas vezes é latam, fala outras línguas? O que você enfrenta de desafios hoje na tua posição? Eu acho que é muito isso. São mundos totalmente diferentes. Então, essa gestão ela é desafiadora muito por conta disso. Cada pessoa que você vai falar é uma reunião completamente diferente. O go-to-market dessa pessoa não tem nada a ver. E eu não posso comparar. Não posso falar, essa pessoa está fazendo isso porque você não faz. Até posso falar porque você não tenta. Mas eu não posso esperar a mesma performance de cada um deles com a mesma estratégia. Então, acho que é um desafio você saber dividir isso, né? Saber falar, essa pessoa está fazendo uma estratégia totalmente diferente, está indo bem, e a outra pessoa está indo melhor contra estratégia. Não é uma replicar, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande. E eu, assim, a minha visão como líder o sucesso deles é o meu sucesso. Não eu falo muito, eu vou dar muito mérito para eles. Se está dando certo, a culpa é deles, não é minha. E todos dando certo em conjunto, aí eu vou ter sucesso ao mesmo tempo. Então eu empodero muito o meu time para eles conseguirem fazer tudo isso, porque eles conseguindo, eles vão cada vez mais ter performances melhores e querer ter performances melhores, porque todo o mérito vai lá. E no final das contas, se eu tenho todos eles indo bem, eu fui um bom chefe, eu tenho um bom resultado como uma região e eu vou ter meu mérito no final. Você tem indicadores que você gosta de olhar junto com o teu time? Cara, vários. Vários. Mas assim, os principais, o tamanho do seu pipeline contra o seu forecast, o tamanho do seu pipeline contra a sua meta, a saúde do funil do seu pipeline, né? Quanto você tem, onde está cada um, é com isso que você consegue ter um forecast mais assertivo.
O forecast em si é um muito bom número de top deals, aonde em cada faixa, quantos deals você tem em cada faixa. Aqui o Google, felizmente, tem muito relatório. Então, eu passo boa parte do meu dia olhando isso, comparando trimestralmente, anualmente, para ver quais métricas estão crescendo, quais não estão. A gente tem diferentes produtos, né? A porcentagem de clientes que a gente está vendendo o produto mais caro, porque o objetivo final é esse, é que a maioria dos clientes estejam nos produtos mais caros. Então, são várias métricas ali que você vai analisando. Uma questão também sobre métricas, e aí você falou de pipeline, me gerou uma curiosidade. O teu vendedor, o teu partner, né, o teu executive partner lá, ele tem o pipeline dele, mas no pipeline dele, ele está enxergando o quê? Ele está enxergando resellers ou ele está vendo os clientes dos resellers? O teu pipe é junto com o teu reseller, é isso? Ele vê tudo isso. O cliente é do Google, mas quem gerencia é o reseller. Certo. Mas então eu tenho visão desse cliente. Então, o pipeline do meu funcionário direto, ele vê tudo. Vê tudo. Entendi. Mas é integrado isso com o teu reseller? É tipo um pipe que o teu reseller mexe e o teu vendedor também está mexendo? O reseller ele tem um CRM dele, e nós temos nosso CRM. São CRMs separados. E aí a interação entre as duas partes que alinha esse book of business como pipeline. Então, o teu partner ele tem que ficar ativamente todo dia ficar falando com os resellers, né? Ele tem que ser o meu partner manager, você diz. O teu partner manager. Cara, o partner manager ele é responsável pelo relacionamento com o parceiro, né? O meu time, relacionamento é para garantir que esse cara está vendendo o meu produto, porque ele vende outros produtos do Google. O partner manager é garantir que esse cara está sendo um bom parceiro, que ele tem as credenciais, que ele tá. Ele olha o parceiro de uma maneira geral, o partner manager, né? Ele gerencia o parceiro. Entendi. Meu time com o parceiro, ele incentiva esse cara a vender o produto que a gente está vendendo da melhor maneira possível. Mas eu fiquei curioso para saber como é que o teu time consegue os dados, essas informações. Ele tem que estar em constante contato? Tem meio que reportes semanais? Como é que é? Com o parceiro? Com o parceiro. Porque você comentou que o teu pipe do teu time comercial é o pipe dos deals que estão rolando. Sim. Mas quem faz os deals é o teu teu parceiro. A interação mínima de qualquer um parceiro, esses principais, é no mínimo semanal, onde é uma reunião de alinhamento de book of business, de forecast, de pipeline, quais clientes você está falando, porque você falou com esse, não falou com aquele. Então, realmente, você tem que pensar. O que eu incentivo o meu time trata cada um dos vendedores ali como se fosse um seu, para você entender o que esse cara está fazendo. O resultado dele é diretamente o nosso resultado. É diretamente. Hoje, assim, a porcentagem é muito alta que a gente faz através de resellers, né? De partners. Então, assim, tem que ter essa interação muito próxima. Faz evento em conjunto, faz campanha em conjunto, faz reunião semanal de forecast, pipeline, de entender quem são os clientes, como pode ajudar, tenta ver o que está parado aqui que a gente consegue ativar. Então, realmente uma interação com esses principais, com os grandes, muito próxima, muito mesmo. Entendi. Quando você vai olhar também para o mercado de tecnologia, indo um pouco mais para uma visão mais macro, como é que você está vendo esses produtos que são de grandes companhias? Como é que você está vendo o mercado de tecnologia de uma maneira geral? Você está acreditando que o mercado hoje está mais comprador? Você acha que essas novas tecnologias que estão entrando, elas estão vindo com tudo? Como é que você está vendo essas movimentações? Porque a gente está vendo tanto produto, né? SaaS para tudo quanto é que é lado. Como é que está a tua leitura assim, do mercado? Cara, o que eu estou mais excited, o que mais animado é AI. Assim, acho que quase todos esses grandes estão vindo com soluções desse mercado. O Google também está vindo. E eu acho que isso vai mudar o mercado. Eu acho que o Google está com o produto lá, o Gemini. É um produto que muda a produtividade de qualquer pessoa, assim como do Google, das outras companhias também. Eu acho que a palavra-chave desse produto é produtividade no começo. Não adianta achar que é mágica no começo. O começo é produtividade. Uma coisa que eu fazia em 20 minutos, eu vou fazer em 5. Você faz isso vezes 10, você salvou horas do seu dia. Desde criar um e-mail, desde criar uma planilha, de criar uma apresentação, de buscar uma imagem, buscar um documento no seu Drive. Então, são várias coisas que no dia a dia, se realmente você aprende a usar isso, porque é uma ferramenta, ela é muito robusta. E você tem que saber usar no seu dia a dia. E não é usar, como eu falei, que tem um prompt ali que vai salvar a sua vida.
Cara, me ajuda a escrever esse e-mail, me ajuda a achar esse arquivo, me ajuda a criar a estrutura dessa planilha para depois eu preencher. São coisas simples, que é um prompt simples, só que vai te salvar tempo. Cria o job description dessa vaga. Quanto tempo você demora para perfeitamente criar o job description de uma vaga? A partir do momento que o template está criado com o seu pedido ali, uma vaga que é assim, 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 cria o job description, está 80% ali. Vai salvar muito tempo do seu dia. Então, a questão da tecnologia aí, minha visão do futuro agora é realmente, e vai ser um bom foco do meu time, vai ser vender AI em conjunto com o Workspace, que vai transformar o mercado. Cara, eu também concordo. É incrível. Eu acho que AI, a Hyper, de uma forma geral, a gente também está se posicionando muito em AI, porque o que é possível fazer com AI é surreal, né? E o avanço está muito rápido, Tá rápido, né, Davi? demais. É uma coisa surreal, cara. O volume de processamento é uma coisa absurda, Muito. né? E assim, a minha dica de AI hoje é não tenta se aprofundar muito, tenta usar todo dia. Essa é a minha dica que eu dou. Pega 30 minutos do seu dia e conversa ali, faz uma pergunta de uma coisa que você está com um desafio, ou algum e-mail, alguma coisa que você tem que criar que é grande. Pede para ele criar um template, depois adapta do seu jeito. Aos poucos você vai entendendo como ela vai te ajudar, o quanto ela vai te ajudar e o quanto, assim, hoje o primeiro foco, depois dá para você se aprofundar muito mais, mas o foco inicial de AI é como ela vai salvar o meu tempo no começo. Depois você fala, cara, como que eu já faço num tempo rápido vai ficar melhor. Aí você começa a realmente otimizar os seus prompts. Mas eu acho que o começo usa todo dia para entender aos poucos como ela vai salvar parte do seu dia. Boa. E indo para um outro caminho agora completamente diferente de head comercial, tem um ponto que eu queria abordar com você também, que é onde a gente se conheceu, numa casa super diferente do resto do Brasil, cara. Para quem não sabe, agora vocês vão ver um outro lado, além de se level de empreendedor do Davi. Davi, conta que loucura foi essa que você criou, Boa. cara. Cara, como eu falei lá atrás da nossa conversa, minha avó falou lá, cara, você quer ter um business, você tem que ter a sua empresa. Meu pai tem empresa, minha mãe tem empresa, então eu tinha uma sementinha lá em mim que eu queria ter minha empresa. E eu sempre gostei muito do ramo de entretenimento. Então, no INSPER, eu fui diretor de eventos da Atlética, eu fiz alguns eventos depois. Eu sou sócio investidor de bares e restaurantes. Então, era um ramo que eu sempre gostei. Depois que eu viajei o mundo lá pela liderança global, nessas viagens, se eu fiquei 6 meses na Austrália, eu viajei muito em volta. Fiquei em Singapura, viajei em volta. Então eu conheci muitos países. Em cada um desses países eu buscava experiências incríveis, seja gastronomia, mixologia, hotelaria, tudo eu tentava buscar as melhores experiências. E hoje eu conheço 74 países. Mas depois que eu voltei para o Brasil, depois dessa experiência, eu cheguei em São Paulo e falei, cara, tem um gap aqui. Tem um Blue Ocean que alguém precisa abraçar, que é ter um lugar com uma magnitude que não existe aqui e existe em muitos países. E aí eu tentei pegar tudo que eu vi no mundo e criar um projeto único em São Paulo, que é o projeto que você estava lá, que é o Sweet Secrets. Ele é a junção de 2 principais conceitos, que é o Speakeasy, que tem muito nos Estados Unidos, né? Quando eu morei em Nova York, eu conheci muitos. Então, Speakeasy são bares secretos de verdade, porque naquela época era proibido beber e produzir, então as pessoas realmente pegavam uma peixaria e nos fundos tinha um barzinho para você ficar com os amigos escondido. Tinha uma lavanderia e nos fundos tinha uma destilaria para poder produzir. Então é uma experiência muito única, né? Você participar do secreto. Então é a junção desse conceito com o Members Club. Então o clube de membros. É muito comum fora do Brasil. Assim, Londres tem muito, Singapura tem, Hong Kong tem, Tóquio, assim, nos Estados Unidos tem vários. E eu sentia uma escassez dessa oferta aí em São Paulo. E eu decidi juntar os dois, o secreto com o exclusivo. Então você tem todo o conceito da experiência do secreto. Cara, desde você não achar endereço, não achar foto, ao chegar, não saber como entrar, ao chegar ser uma coisa diferente do que você estava esperando. Então já é uma experiência incrível antes de você entrar no lugar. Então eu gostava muito dessa experiência. E a outra parte é o exclusivo. Todo mundo que está lá dentro é convidado, membro ou convidado. Então é um clube de membros fechado, onde os membros são extremamente selecionados, né? O principal objetivo do clube é negócios. Então a grande maior parte ali dos membros são
founders de empresas, grandes empresários, donos de empresas, C-level. Falar entre 60% a 65% são esse tipo de cargos. E os outros são super interessantes também, porque são grandes advogados, grandes atletas, grandes médicos. Então são pessoas que, a partir, mesmo não sendo empresários, são pessoas que são interessantes você ver no mesmo lugar que você está. Quando você está lá, você é um CEO, você vê o Falcão do futsal numa mesa, você vê um outro grande médico numa outra mesa. Cara, se sente bem de estar no mesmo lugar. Então felizmente está indo bem e virou esse clube de pessoas interessantes frequentando. Então o Sweet Secrets hoje é isso, é um clube de membros e um bar secreto. E hoje também ele virou naturalmente, não estava no BP, isso que é interessante também, ele virou um espaço de eventos corporativos. Por estar sido frequentado por tantas pessoas desse porte e ser um lugar interessante, virou uma linha de receita nova, não esperada, né? Aí eu volto para aquela história que eu te falei, entender quem são os melhores e depois buscar inovação, novas linhas de receita. Hoje, eventos corporativos que não estão no meu BP é a minha maior linha de receita. Que legal. Então isso é super interessante pensando nisso, né? Hoje, dentro do Sweet Secrets, como o founder ali, eu tenho muito mais essa visão de geração de novas linhas, do que realmente como gestor. Hoje eu tenho um time ali que consegue tocar projeto e eu fico muito mais como o visionário, o conselheiro e buscando novas linhas de receita. Então, o membership, no começo, ele não era pago. E eu estruturei uma área de membership hoje, que o membership é pago e gera uma receita super relevante para o negócio. Aí depois eu gerei essa linha de receita de eventos, mas gerar a linha de receita de eventos, cara, é estruturar uma nova empresa. Entender cardápio, entender o go-to-market, entender precificação, contratar a equipe, contratar um gestor. E hoje eu tenho uma linha mesmo, uma estrutura dentro da minha estrutura que só olha para isso. Membership é isso, é uma outra estrutura, que tem um líder, tem um vendedor, tem alguém que só faz isso. E meu bar e restaurante hoje, ele faz parte, é uma linha de receita, quando eu abri era a única. Então hoje eu já estou olhando para uma nova linha de receita, estou olhando em collab. Cara, nunca pensei em fazer collab. Mas a marca tá legal, tem marcas interessadas. E, cara, eu como Google, eu me sinto incomodado em não usar esse skill de escalabilidade. Cara, 4 paredes, ele tem um limite. Eu posso fazer evento? Posso fazer 30 eventos no mês. Acabou. Posso abrir, ter membros? Posso, vai ter um limite de membros. Cara, como é que eu uso o branding, que está bem legal do Sweet Secrets, como é que eu uso skills de digital para expandir a marca e, claro, junto com isso a receita. Então, hoje eu penso um pouco nisso também, quais são os próximos passos para eu conseguir gerar uma nova linha de receita que não depende das 4 paredes. Como que uma pessoa entra no Sweet Secrets? Porque se só pode ser convidado e, em tese, é secreto, como é que você adquire novos clientes? Então, a gente abriu o projeto com 100 membros. Então, os 100 primeiros membros foram convidados. Perfeito. Então, esses 100 membros são praticamente os embaixadores ali. Legal. Eles foram convidados, então são todos da nossa rede de networking, né? Meu e dos meus sócios, os mais próximos e que a gente achava que fazia mais sentido. Então, esses 100 primeiros foram, cara, um privilégio de ser os únicos que poderiam entrar ou convidar alguém. E, felizmente, acho que a gente escolheu as pessoas certas, que eles começaram realmente a convidar outras pessoas certas e começou, através de um boca a boca, ser o projeto que é hoje. Então, assim, começo num projeto desse é queima de caixa, não tenha dúvida. São 100 pessoas só que estão começando a entender o que é. Aí é boca a boca. E aí, no ano 1, a gente teve uma estratégia de novos membros. O ano 1 era as pessoas. Eu tenho um analista de BI dentro do Sweet Secrets. Caramba. Então, assim, essa é outra coisa disruptiva. Ele usa o Workspace? Ele usa o Workspace. Então, assim, eu tenho um analista de BI que o cara só vê métrica, só vê números, só gera report. E aí eu criei um algoritmo ali para falar, cara, esse cara, ele bateu todos os KPIs, ele está apto a virar membro. Então, ele foi tantas vezes, ele gasta tanto, ele leva tantas pessoas. E esse cara, o primeiro ele foi convidado por mérito dele, porque ele era um cara que fazia sentido segundo o nosso conceito do que era o Sweet Secrets. O segundo, o mérito era, ele já era membro, ele só não tinha sido convidado, porque ele já frequentava, aí tinha a parte comportamental que depois a gente analisava também. E então, durante o ano 1, a gente convidou 80 novos membros, mas esses caras já eram embaixadores naturais do projeto. Então, imagina você foi 5 vezes, sempre levando amigos. Na sexta vez, você sempre vai lá, apresenta, mostra o que é cada cantinho. Na sexta vez, você está sentado com seus amigos, chega o seu cartão dourado com o seu nome e você é convidado como membro.
Esses caras, tem um cara que chorou na mesa. De verdade. Tem um cara que caiu lá assim na mesa, que ele ficou emocionado. Porque ele realmente queria fazer parte, e ele já fazia. Então, no ano 1, a gente convidou 80 novos membros, e esses caras muito mais ativos do que os 100 primeiros. E aí, no ano 2, a gente começou a vender o membership, porque aí a gente viu que realmente já tinha um valor agregado ser membro. E esse valor de membership ele vai subindo de acordo com a demanda. Então, a gente começou num valor, hoje já está outro. Cara, o preço sobe por quê? Porque a gente fala o preço e ninguém reclama. Então, aí eu falo, cara, quando você fala um preço, o cara paga, você perdeu dinheiro. Então, cara, ele pagaria mais. Então, a gente está entendendo ainda o número de membros que a gente consegue ter e a precificação certa desse produto. Então, a gente vai mês a mês, te bota um limite de novos membros por mês, para entender depois com esse novo número de membros se cabe ainda mais pessoas. E no próximo mês a gente vê quantos memberships a gente vai vender no próximo mês e qual vai ser o novo valor. E a gente tem batido a meta de novos membros todos os meses. Cara, muito maneiro. E de fato, fui convidado pelo Gui Junqueira, nosso parceirão. E é foda mesmo. É bem maneiro. Assim, é um ambiente muito descontraído. Sim. E como é que você trabalha esses dois bonés, assim? Porque uma hora você tá como head, outra hora você tá como founder do Sweet Secrets. Como é que é isso? Cara, não tem opção. Eu dedico 40 horas por semana para o Google. Isso eu não tenho como abrir mão disso. Assim, por estar há tanto tempo no Google, hoje não é tanto tempo, né? O meu trabalho no Google ele é intenso, ele não é longo. Então, as 8 horas por dia são suficientes para resolver tudo, mas é uma intensidade essas 8 horas muito, muito pesada, vou te falar. E aí, no começo do Sweet Secrets, foi muito difícil. Aí, não vou te falar que tem um segredo, é trabalho duro. Eu estava trabalhando 16, 17, 18 horas por dia para esse começo dar certo. Foi uma coisa que eu me escolhi fazer, sabia que ia ser difícil no começo, queria ter uma empresa e sabia que ia ter que trabalhar mais que todo mundo. Então foi muito trabalho duro no começo. E aí a questão é essa, né? Como gestão é você criar processos, que nem eu falei lá, você começa trabalhando 12 horas para bater sua meta. Minha meta era ter um bar que funcionava. Aos poucos você vai otimizando tudo isso para trabalhar menos. Fui começando a trabalhar menos. E aí a partir disso foi montar uma equipe excelente para que eu conseguisse apenas falar com a equipe, não ter que... Hoje eu entro no Sweet Secrets como um cliente. Hoje eu não olho se o cara está fazendo o drink certo, se o cara se está funcionando o bar, restaurante ou não. Simplesmente eu estou lá como um cliente, estou lá para conversar com pessoas e conhecer. Hoje, para mim, o maior asset, um dos grandes motivos que eu criei o Sweet Secrets foi networking. Eu posso te falar tranquilamente que em 2 anos de Sweet Secrets eu criei um networking muito maior que 12 anos de Google. Não, tranquilamente, cara. Porque é um outro ambiente. Não é um ambiente... Porque pensa assim, se eu for sentar com você pelo Google para te oferecer um produto, sentou uma hora e te oferecer um produto. Eu te conheci, mas você não está no meu network. A gente trocou ideia lá no Sweet Secrets 1 hora. O quanto a gente conectou ali de verdade com um Negroni na mão. É outra coisa. Você tá com a guarda baixa. Fitzgerald. Foi Fitz. Então, assim, você tá com a guarda baixa, tá trocando ideia, você tá conhecendo. Ninguém tá ali querendo vender nada para ninguém. É todo mundo ali realmente querendo se ajudar. E aí, conecta. E aí, gera isso aqui. Se você sentasse comigo no Google, você não ia me chamar para um podcast. Muito provavelmente não. Por quê? Porque lá você me conheceu melhor. Ou se a gente não ia conversar de outras coisas. Então, acho que ali gera networking de verdade. Networking de geração de valor. Então, eu acho que tem muito essa coisa também, que é hoje que eu mais busco no Sweet Secrets como o Davi Politansky. Mas aí foi isso. Então, hoje eu tenho uma equipe de gestão, né, que hoje meu principal ponto de contato ali é uma pessoa, que é o meu CEO. Então, eu tenho um CEO que eu confio e meu ponto de contato é ali com ele. Eu falo com ele todo dia, eu falo muito com ele. E é saber, no começo eu centralizava tudo em mim, muita coisa para tudo estar meio que do meu jeito, e aos poucos é você saber ir liberando. Então hoje sempre tinha muita gente que antes eu falava com o marketing diretamente, eu falava com a concierge diretamente, eu falava com o cara de membros diretamente. Hoje o cara vem perguntar para mim e falei, cara, fala com o Bruno, porque o CEO está alinhado comigo. Então, em vez de eu ter vários pontos de contatos, se eu tenho um, é pouco tempo, porque a gente só senta para alinhar tudo. Mas eu falo com esse cara muito. Então, mas das 10 horas antes que eu trabalho para o Sweet Secrets por dia, hoje vira 2, entendeu? Porque eu alinho tudo com o cara todo dia. Golaço. Arrasta para cima e vai lá. Cara, Davi, o papo foi sensacional, adorei aqui
essa conversa. Para finalizar, eu queria te dar um presente. Opa! Que é a camiseta da Minimal, que tu já conhece o Bento. O Bento também já foi no Sweet Secrets. Tá vendo que o lugar é bem frequentado. Vou poupar esforço de te apresentar a camiseta. A camiseta algodão egípcio, não dá bolinha, não perde a cor. Muito boa pro dia a dia. Você consegue sair de noite, ir pro trabalho. É sensacional. Vocês já sabem que eu sou fã pra caramba. Quem quiser, inclusive, Papo de Seu 15% de desconto, só ir lá no site, ser feliz. O Bento é nosso parceiro, a gente não só parceiro dele, mas a gente também é investidor e a gente acredita pra caramba na marca. Espero que você goste. Não, sou fã também, acho que você me vê em qualquer lugar, é meu uniforme, é a camiseta preta, então uma boa parte delas é da Minimal, então obrigado pelo presente, com certeza vou usar. Boa. E obrigado bem também. Golaço. Para finalizar, quer deixar os seus contatos, redes? Claro. Meu Instagram é Depolitans, que é a rede que eu sou mais ativo. O Instagram do Sweet Secrets é @SWT Secrets, então Sweet Secrets sem as vogais ali. Pode seguir lá, você vai seguir uma loja de doces, é bem segredo mesmo. Putz, aí o segredo é você tentar achar um membro ali para ele poder fazer a reserva para você poder ir. Vocês conhecem os rapazes aqui, pode falar com eles que eles conseguem botar vocês lá dentro. Boa. Mas não vai me encher de DM não, hein? Tamo junto. Minhas redes vocês já sabem. Dario _Pérez, LinkedIn Dario Pérez também. Não deixem de seguir, compartilhar o Papo de Seu e dar like, viu? Dá like, dá rating, na verdade. Tem um rating ali no Spotify. Clica lá, dá 5, que é muito importante pra gente. Davi, tamo junto. Obrigado aí pela aula como Head de Vendas. Valeu. Parabéns pelo empreendimento. Acho que tá sensacional, tá muito maneiro. No final, você ainda consegue comprar um Milka bolado, que eu e o Matheus, meu diretor de vendas, é que a gente saiu feliz pra caramba. E é isso. Tamo junto. Valeu. Valeu.